Fala galera, tô de volta aí para falar mais de matemática e hoje eu trago um problema que envolve um assunto que talvez seja dúvida para muita gente, que é o assunto dos juros simples, né? Muita gente confunde juros simples com juros compostos, não sabe a diferença entre uma coisa e outra, não sabe quando usar os juros simples, quando usar os juros compostos. E aí, o que eu vou fazer? Inicialmente eu vou te dar a diferença entre uma coisa e outra e depois vamos resolver um problema envolvendo juros simples. Basicamente, os juros simples são aqueles em que você aplica uma taxa de juros, né, ou seja, uma porcentagem sobre um capital sempre sobre o capital inicial, chamado também de principal. Então, digamos que eu peguei R$100 emprestado a juros simples, que significa, sei lá, de 10%. Isso significa que um mês depois, se eu for pagar, e digamos que a taxa incida mensalmente, que significa capitalização mensal, um mês depois eu pago 110. Aí não paguei. No segundo mês eu pago 120, ou seja, eu acrescento sempre R$10, certo? Ou seja, isso seria uma taxa de juros simples ou um regime de juros simples. A taxa de juros sempre incide sobre R$100 iniciais e é acrescido mês a mês sobre esse valor. Agora, e se fosse uma taxa de juros compostos, né? 10% também? Nesse caso, no primeiro mês não ia mudar nada, os 10% iam ser aplicados sobre os R$100. Porém, no segundo mês, em vez de aplicar os 10% sobre os R$100, eles seriam aplicados sobre 110, gerando R$11 de juros, fazendo com que a dívida agora passe a 121 e não mais 120, ou seja, os juros compostos crescem mais rápido, embora no primeiro, na primeira incidência, tanto faz se é juros simples ou composto. E essa basicamente é a diferença. Os juros compostos eles são aplicados sobre o último valor, sobre a última iteração, sobre a última incidência da taxa de juros, enquanto os juros simples são aplicados sempre sobre o valor inicial, chamado de principal ou capital inicial ou capital investido. Tá? Então vamos supor que eu pegue R$5.000, então peguei R$5.000 e coloquei a regime de juros simples a 1% ao mês, isso aqui significa ao mês, durante um ano, tá? Ou seja, por um ano. E aí aqui tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala um ano, esse tempo aqui, ó, esse tempo tem que estar na mesma unidade disso aqui. Então aqui se é um ano, são 12 meses, para que eu possa calcular efetivamente quanto de juros eu vou pagar. Outra coisa importante é que não pode se confundir juros com taxa de juros. Juros é o valor que eu pago ou que eu recebo. Taxa de juros é a porcentagem. Então, isso aqui, ó, é a minha taxa de juros. Tá? Juros é o valor. Por exemplo, no primeiro mês, quanto que eu recebo de juros? É 5.000 vezes 1%. Então, vai ficar 5.000 vezes 1%. Simplifica aqui, tchonha, 50. Então, esses 50 são os juros. E como são regimes de juros simples, todo mês vai aumentar 50. E como são 12 meses, o total de juros é 12 vezes 50. Porque a cada mês aumenta 50 e são 12 meses aumentando. Então, o total de juros será de 12 vezes 50, ou seja, R$600 de juros. Tá? Então, esse aqui são os juros. Esse aqui são os juros. Agora, qual é o montante? O que é montante? Montante é o total geral. Montante é o total geral. Então, se eu quiser o montante, aí eu tenho que vir aqui, pegar o meu capital, 5.000, e adicionar os juros acumulados, 600. E aí eu vou ter o meu montante, que é de 5.600 após um ano ou 12 meses. Ficou aí? Captou a ideia? Deixa eu guardar esse giz aqui. É isso. Então, montante é o total, capital é o que você investiu, juros é o que você recebeu a mais ou devia. Se eu peguei 5.000 emprestado, pagarei 600 de juros, pagando um montante total de 5.600, certo? E a taxa de juros é de
1% com capitalização mensal no regime de juros simples, ou seja, aplicado sempre sobre os 5 mil e nunca sobre o último valor que é devido, tá bom? Acho que assim fica claro, fica fácil de entender e pode te ajudar aí no futuro, tá bom? É isso. Eu fico por aqui, até a próxima. Aquele abraço e tchau.